Os irmãos poderem assentar. Foi um dia de trabalho, mas nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, porque Ele é bom. E isso para nós é uma grande vitória, né? É um privilégio de nós podermos estarmos um dia de terça-feira num país que se chama Japão, ao qual a carga horária de serviço ela é puxada, serviço é corrido, serviço é pesado, e também há um clima espiritual também pesado. Mas nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Sou grata ao pastor Devaldo, missionário, presbiteriano, irmã Adriana, por essa oportunidade de nós nesta noite podemos compartilhar uma breve palavra, mas é a palavra do Senhor. E quando o pastor falou conosco, nós estávamos em mente outra coisa, mas aí o Espírito Santo já foi nos movendo. E o interessante é que Deus já começa falando conosco mesmo, quando nós começamos a meditar. E eu já comecei a chorar em casa, estou chorando aqui, mas vamos ser breve, nós vamos falar sobre a salvação. Aleluia! Falar sobre a salvação. E gostaria que os irmãos abrissem conosco no livro de aos Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 7 e o 8. Aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: portanto, como diz o Espírito, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Vou ler mais uma vez. Portanto, como diz o Espírito, em letra maiúscula está aqui, Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia do deserto. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Já vai falando. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como na provação, na tentação, no deserto. E nós sabemos que o escritor aos Hebreus, nesta passagem bíblica, alguns versículos que antecedem os outros, que vão próximos, ele está se falando do povo de Israel. Ele está falando do povo que estava sendo escravizado no Egito por Faraó. E eu louvo ao Senhor, porque ele fala, não façamos como eles. Mas quando eu fui procurar alguma coisa assim breve para nós meditarmos, para que Deus também falasse comigo, o Senhor nos leva para o livro de Deuteronômios, capítulo 4. Irmãos, é muito lindo este capítulo de Deuteronômios, capítulo 4. Ao qual Moisés aqui, já depois de ter acontecido tantas coisas, já ele vendo já a promessa de Deus diante dos seus olhos, mas Moisés não ia entrar naquele lugar. Nós vemos Moisés aconselhando o remanescente que sobrou daquele povo que foi tirado do Egito, e mais 2 que saíram daquele lugar, e relembrando eles os feitos do Senhor, o que o Senhor fez por eles, como Deus os tirou, como Deus os sustentou, como Deus os livrou, como Deus provou as suas bênçãos, os seus cuidados. E o que me prendeu neste capítulo 4 foi no versículo 34 de Deuteronômios capítulo 4, quando Moisés diz assim: ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo no meio do outro povo, com provas, sinais, milagres, peleja, mão forte, braço estendido, grandes espanto, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. E o 35 diz: a ti te foi mostrado para que se soubesse que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Mas o que me chama a atenção, Moisés dizendo que Deus os tirou de lá com provas, sinais, milagres, peleja, mão forte, aleluia, braço estendido,
e grande espanto. Glória a Deus. E nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor fez tudo aquilo com prova. Provou para o seu povo: eu sou Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Com milagres, com peleja, com sinais, com maravilhas, tudo diante dos seus olhos. E o Senhor tira o seu povo do meio da servidão, de um jugo tão pesado que era de Faraó. Mas em tudo isso ainda, mesmo o Faraó os perseguindo, quando Moisés se põe diante do mar, e o povo começa a reclamar: eu vou morrer agora aqui, Moisés, porque o mar. E atrás vinha o Faraó. Mas Deus fala com o Faraó, como Moisés diz: manda que o povo marche. Que sinal, irmãos. Aleluia. Que prova que Deus é o Senhor. Oh, glória a Deus. Que prova que Deus mostra para o seu povo: Moisés, mande que o povo marche. Toca nas águas, o mar se abre. O povo de Israel passa seco. Depois Deus fala: toca agora, Moisés. No mar de novo, o mar se fecha, engole todo o exército de Faraó. E Faraó junto. Sinais, maravilhas, mão forte, braço estendido. E resumindo, irmãos, da onde foi que o Senhor nos tirou? Meu Deus. Da mesma forma, com provas, com sinais, Aleluia. com peleja, com braço forte, com braço estendido. Aleluia. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui glorificando e adorando e servindo ao Senhor, com tristeza não, mas com alegria. E é por isso que às vezes nós nos calamos, irmãos, por tantas pequenas coisas. Não dizemos o glória, não dizemos o aleluia, porque esquecemos que o nosso Deus provou, que o nosso Deus realizou sinais e maravilhas, com mão forte e braço estendido, nos resgatou, nos tirou do Egito. Aleluia. Mas nós que conhecemos esta palavra, nós sabemos que mesmo depois que o mar vermelho se abriu, o povo de Israel passa a seco, mesmo Deus consumindo todos os inimigos de Israel ao os oprimia, quando eles estavam no deserto, eles ainda lembravam, tinham lembranças do Egito e tinham saudades. Mas os sinais de Deus não parou. O povo estava no deserto, mas uma coluna de fogo os guiava durante a noite e uma nuvem os guiava durante o dia. Aleluia. E que eu amava show. O Senhor nos tirou, mas o Espírito Santo nos guia de noite e de dia. E se você pode abrir a tua boca e glorificar ao Senhor, você não vê, mas você o sente. Israel via, sentiu o calor do fogo, porque a noite era muito fria no deserto. Mas Israel via também, aleluia, a nuvem. Mas a nuvem refrescava eles durante o calor e o fogo aquecia durante o frio da noite. Meu Deus. E o Aleluia. Espírito Santo faz assim Oh, conosco. glória a Deus. Se a minha noite está sendo Aleluia. fria, se a tua noite está sendo fria, o Espírito Santo te Aleluia. aquece. Oh, glória a Deus. Se o teu dia está um sol causticante e você falando: Senhor, eu não vou aguentar, eu vou morrer, o Espírito Santo, ele está aqui para refrigerar a tua alma. Aleluia. Irmãos, quem nós temos melhor do que ninguém, que o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? É Deus. Quem é o Espírito Santo? É Jesus. Aleluia. Aleluias. Glórias a Deus. E quando vocês seguem essa passagem de Deuteronômio, somente esse capítulo 4, irmãos, Moisés aconselhando: olha, obedeçam a Deus. Eu não vou entrar lá, mas vocês vão. Deus tem algo melhor para mim, mas vocês vão receber a promessa.
sua queixa, a sua insatisfação, mesmo Deus com provas, com sinais, com pelejas, mesmo com mão forte e braço estendido, eles murmuravam e reclamavam. Ficaram impedidos de adentrar ao repouso de Deus. Deus é mau? Não. Deus é bom. Porque mesmo Israel fazendo isso, quando eles se arrependiam e oravam, Moisés dizia: Deus os respondeu. Toda vez que eles voltavam-se para Deus, Deus os recebia. E o escritor aos Hebreus nos diz: portanto, como diz o Espírito, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra eles, esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. E eu sempre digo para os jovens: o nosso descanso não é aqui. Nós estamos de passagem. Deserto para Israel não era para 40 anos, era menos. Mas mesmo que foi 40 anos, deserto foi uma passagem. Eles estavam de passagem para aquele deserto. E não é diferente nos nossos dias de hoje. O Senhor nos tirou com mão forte, braço estendido do Egito, com sinais, com pelejas, com maravilhas. E hoje nós estamos no deserto, mas de passagem. Aleluia. Nós não estamos aqui para ficar. É como diz algumas igrejas que pregam teologia da prosperidade: se nós esperamos as coisas só nesta terra, nós somos os mais miseráveis, diz a palavra do Senhor. A nossa esperança não está aqui, mas está naquele que nos prometeu. Aleluias. Evangelho de São João 14, Jesus faz aquela promessa linda. Aleluias. Eu não vos deixarei órfão, eu rogarei ao Pai e vos enviarei o Consolador. Nós vemos esse cumprimento também ali no livro de Atos, no primeiro capítulo. Quando Jesus aconselha, depois dele ter ressuscitado, aparecido para os seus discípulos por um período de 40 dias, ele os aconselha: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E depois de Jesus, quando dá os seus últimos ensinamentos, a Bíblia fala que Jesus começou a subir para o céu. Jesus foi subindo para o céu, e os discípulos e aqueles que estavam, tudo começaram com seus olhos olhar Jesus indo para o céu. Jesus subindo, até eles se ocultaram no meio das nuvens, e mesmo quando eles não viam mais Jesus, os seus olhos estavam fitados no céu. E de repente desce 2 anjos e diz: por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que vós viste ir para o céu, do mesmo jeito que vocês viram, vocês vão vir ele voltar. Glória a Deus. É essa a nossa esperança. Nós precisamos ficar em Jerusalém. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que a chama, que quando nós nos convertemos ao Senhor, não se esfrie, não se apague. Se esse temor espiritual da sua comunhão com o Espírito Santo está meio estranho, clame, porque sem ele nós não podemos nada. Aleluia. Salvação, sim. Aleluia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, aos Hebreus, capítulo 2, 3, ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? E no versículo 11, a primeira parte dele diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Aleluia. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação?
E depois ele mesmo diz no 11, na primeira parte: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Onde está o povo de Deus? Aleluia, glória a Deus. É você. Sou eu. Nossa família. É aqueles que nós nos aproximamos. Nós precisamos nos encher da graça e do amor do Senhor, para que essa esperança em nós não morra. E eu disse para um jovem, jovem casado agora, né? Ele era jovem na mocidade. E eu não esqueço ele num culto jovem lá onde nós moramos. Ele deu um testemunho no tio dele, que ficou enfermo e veio a falecer, ia falecer, faleceu. Só que antes dele falecer, ele se lamentava que devia ter feito mais. E podia ter feito mais. E eu achei muito lindo, que é interessante que ele mesmo esqueceu que ele disse isso. E ele mesmo depois falou sobre Paulo, o apóstolo Paulo. Tio dele fez uma colocação: meu tio morreu insatisfeito. Mas nós vemos um homem na Bíblia que morreu satisfeito. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me é confiada, não só a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Aleluia, Jesus. E eu achei linda esta colocação. Que o Senhor nos guarde, irmãos, e nos ajude. Se estamos nos esfriando, vamos buscar a presença do Senhor. Meu Deus. Se Jesus falou: ficai, 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 Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, porque precisamos de poder. Aleluia. E é o Espírito Santo que gera em nós fruto do Espírito, é Ele que gera em nosso fé. Não é uma coisa que eu quero por opção. Não, precisamos estar na presença do Senhor. Buscar ao Senhor de todo o coração. Servir ao Senhor de todo o coração. Louvá-lo de todo o coração. São tantas referências na Bíblia que nos pede todo o nosso coração. Que Deus nos ajude. E lembre, há um repouso para o povo de Deus. Aleluia. Que Israel tiveram suas dificuldades, mas que nós possamos aprender com os erros deles, para não errarmos neste século 21. Aleluia. E que sejamos salvos e muito mais pessoas ser salvos. Amém? E assim eu quero agradecer esta oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.